Paz e graça, meus queridos irmãos, como estão? Estou abençoado, graças a Deus. É, Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vim aqui para poder fortificar os irmãos que estão passando dificuldades, provas e momentos difíceis e angustiantes, dependendo do ponto e da situação que os irmãos estejam passando. Então, decidi aqui trazer uma mensagem. Isso não é uma pregação. Então, this is encouragement. Esse é um encorajamento para ti. Então, vamos a isso. O nosso tema hoje vamos tratar a esperança no Deus que não falha. A esperança que Deus que não falha. Nós sabemos que o homem ele pode nos prometer e não cumprir. O homem ele pode até desejar nos ajudar e ele não conseguir, talvez por causa de algumas impossibilidades que ele tenha. Alguns dizem que o nosso Deus, deixa aqui arranjar um pouco a câmera, aleluia. Então, dizem que o nosso Deus, às vezes, ele não responde, na verdade, porque tem muita gente pedindo. Isso é uma pura mentira. O mesmo Deus que nós estamos a falar, que ele tem um processo, que trabalha, demora, tem que saber que nós vivemos num tempo diferente. Nós vivemos num tempo cronos. Dependemos do tempo, da hora, dos minutos, dos segundos. Então, e Deus vive no kairos, de eternidade em eternidade. Porque, na verdade, quando nós definimos o tempo, o que é o tempo? O tempo é um fator numérico divisível, na qual se define tempo, milésimos, segundos e décadas de ano. Então, tempo é um espaço entre o dia e o outro. Então, Deus ele não trabalha com isto, ele trabalha num tempo perfeito, numa hora perfeita, sabendo que ele existe de eternidade a eternidade. Então, aqui no tópico 1, Deus vê a sua aflição. Na verdade, não importa o que você esteja a passar num determinado momento ou na circunstância daquele exato tempo em que você esteja. Eu sei, às vezes é angustiante para quem quer estudar, saber que talvez os pais não têm condições, ou às vezes ele não cresceu com os pais, ou os pais lhe abandonaram, lhe deixaram no deserto da vida, e ele teve que se virar e chegar até um determinado ponto. E quando chega naquele ponto, ele tenta conquistar alguma coisa. Vem aí os ladrões, the thief stole his thing. Então, eles roubam, os ladrões roubam aquelas coisas que ele possuía. Aquilo é desgastante, desgasta o nosso emocional, que às vezes acabamos questionando Deus. Às vezes perguntamos se Deus, na verdade, ele existe. Será que Deus está vendo as nossas aflições? Mas Deus, ele está aí, atento, olhando para ti. E ele é um Deus que não falha, é um Deus que não muda. Então, porque esse mesmo Deus, ele segue a sequência. Ele ficou trabalhando no meio do povo de Israel durante o tempo que ele quis. Ele viu o povo de Israel sendo afligido, o povo de Israel sendo atormentado, sendo morto, alguns deles matando os pais dele, matando os filhos dele, de uma forma muito brutal, porque eram escravos. We know that slave é uma pessoa que, um escravo é uma pessoa que não tem nenhum direito, é um escravo. Então, eles escravizaram o povo, matavam o povo, batiam o povo, escoteavam o povo, colocavam os pesos pesados sobre ele. Mas Deus atentou a ele até que chegou o tempo que ele sozinho decidiu que ele podia libertar aquele povo. Então, essa decisão de Deus também vai chegar na tua vida. Vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora. Não precisa se abalar, se desgastar emocionalmente. No momento da gente poder reclamar, nós estaríamos a agradecer pelas dificuldades que a gente tem. É fácil, não é? Eu lembro que uma vez, Carlos Haddon Spurgeon, ele disse uma coisa. Ele disse, nós reclamamos muito dos pobres, mas se nós tivéssemos a sorte dele, nós reclamaríamos mais que eles. E não, Deus está vendo a tua aflição e você não está sozinho nesta guerra. Deus está aí contigo. Então,
sabendo também que no Êxodo 3, versículo 7, a Bíblia nos ensina que Deus diz que eu vi o sofrimento do meu povo que tem passado diante deles no estado, no regime egípcio. Eles têm sido atormentados, mas agora eu decidi ir para lá. Eu decidi correr para lá. Então, nós temos que entender que a palavra aí no Êxodo 3, versículo 7, a palavra vi é raha no hebraico, que quer dizer o quê? Ver com atenção e com o intuito de poder ajudar. Um sentido mais fixo, que você olha e sente compaixão. Deus, ele diz que eu vi o sofrimento do povo, eu senti aquilo no meu coração, eu senti a vontade de estender a mão para poder o quê? Para poder ajudá-los. Então, no ponto número 2, mesmo em silêncio, ele está agindo no tempo certo. Deus não falha, Deus não erra. Aquilo que ele prometeu em si mesmo, ele irá cumprir na tua vida. Então, porque esse é o melhor caminho da gente poder nos livrar da depressão, da ansiedade, porque existe a ansiosidade e a ansiedade. A ansiosidade é uma pessoa desocupada. Então, já a ansiedade é o desejo desacelerado da alma de poder querer alcançar alguma coisa. E se nós não chegamos até o ponto objetivo, nós ficamos deprimidos, angustiados. É onde já sai o que? A murmuração, a resmunga. Então, tem uma canção que diz que eu sou Deus e no meio da murmuração eu não trabalho, porque a murmuração é comparado à rebelião, que é comparado ao pecado da feitiçaria, que está escrito em 1 Samuel 15, 23. Então, aprenda a agradecer pelas dificuldades e nunca cesse de orar. Na verdade, não tem a vida de ninguém na vida cristã, mesmo no Velho Testamento, que foi tão fácil até chegar onde chegou. Foi uma luta. Davi ficou cerca de 14 anos para alcançar os seus objetivos. Abraão, como pai da fé, teve os seus retrocessos, levou cerca dos seus 25 anos até o ponto dos objetivos. Então, é um processo, mas Deus está trabalhando na sua vida. Deus, ele está executando na tua vida. Então, eu disse que aqui o termo é raha, então, que significa atentar com disposição, pronto para agir na tua vida. E também nós vamos encontrar aqui o tópico 2. Cristo é o âncora da esperança. Então, se Cristo é o âncora da esperança, nós sabemos que nada irá falhar e nada irá tardar. Deus sempre estará conosco. No momento da tempestade, no momento da dificuldade, ele estará ali para poder o quê? Para poder te ajudar, para poder me ajudar, para poder, pela sua graça, alcançar a nossa desesperança e trazer a esperança. Então, ponto número 1, a esperança. A esperança em Cristo não é uma expectativa incerta, porque aquilo que Cristo traz são coisas que ele já tem certeza, hein? Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios 16, versículo 1, que muitos são os nossos desejos, mas quem dá a palavra final é Ele. No versículo 4 diz que Ele fez tudo com o seu propósito. E qual é o propósito que Ele está trabalhando agora? É de poder te ajudar, mas no tempo certo que Ele determinou para poder chegar até os irmãos. Glória a Deus por isso. Então, nós aqui vamos direto para o Hebreus 6, versículo 19. Diz o seguinte, Hebreus 6, versículo 19, ele diz assim: esta esperança mantém nossa alma firme e segura, assim como a âncora mantém firme e seguro o barco. Ela atravessa a cortina do templo celestial e penetra no lugar santíssimo. Então, significa que Deus, ele nos coloca no meio do barco, mas no meio da tempestade. Nós vamos ficar no mastro do barco para que as ondas e as tempestades não nos alcancem, porque o nosso barco lá, por mais que as ondas fiquem agitadas, por mais que o vento seja forte, ele está lá conosco, nos protegendo e nos guardando, e guardando o nosso barco,
que nós estamos da vida. Graças a Deus por isso. Então, aqui, o ponto 2 que eu tenho do segundo tópico é a âncora é Cristo Jesus. Então, se nós confiamos em Cristo, nós vamos ficar num porto seguro da esperança. O Espírito Santo vai nos liderar a poder sermos firmes e esperarmos até o tempo de Deus, mas sem murmurar, sem resmungar, sabendo que a tempestade ela está nos afligindo, o vento está nos afligindo, mas sem desistir. Porque imagine um homem que ele sai, vendo uma visita, no meio da caminhada, ele se encontra com uma grande tribulação, ele se encontra com uma grande dificuldade, vento forte e uma chuva forte. O vento tenta sacudir o homem, a chuva tenta fechar a vista para que ele não veja o caminho. E o homem diz, não, o que está acontecendo? Ele para discutir. Claro que ele morrerá debaixo da tempestade. Então, esse homem representa nós. Se nós começarmos a murmurar em vez de confiarmos nessa âncora que é Jesus Cristo. Uma breve história que aqui posso contar é que um determinado homem, ele estava saindo de uma determinada residência. Então, no meio da caminhada, ele se encontra com ventos fortes e chuva. O vento sacudia o homem de um lado para o outro e a chuva fechava os seus olhos para ele não poder enxergar. Mas ali tinha um tronco firme. Ele fez o quê? Ele correu até o tronco, sem resmungar e sem chorar. Então, quando chega no tronco, ele se agarrou tão firme até que a tempestade parasse naquele exato momento. Então, não se esquecemos de poder confiar em Cristo no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas guerras. Eu sei que aparecem pessoas que te oferecem propósito, às vezes outros são frustrados na vida porque estão em busca de profecia. Não estou a dizer que não existem profetas nos dias atuais, não, mas o profeta que eu acredito não é como no Velho Testamento, como o Isaías, o Malaquias, porque a Bíblia diz que Deus falou através do quê? Através dos profetas. Agora ele fala através do Filho. Mas nós vimos o caso do Paulo, que o profeta trabalhou na vida dele, mas a melhor profecia é esta bíblica, que aqui está, porque a nossa vida, para poder andar, nós temos que saber o que Deus quer, como eu posso manter essa esperança nele, e não para que você não possa tropeçar e misturar as coisas, porque Deus está aí na tua vida, está aí nas tuas dificuldades. Não sei qual é a tua situação, não sei qual é a tua dificuldade, mas Deus está aí. A coisa que você tem que ter é somente a esperança no Deus que não falha. Então, só isso que pode nos ajudar. Vamos aqui fazer uma breve oração. Pai Celestial e Deus gracioso, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder ouvir a Tua palavra, nos ensinar acerca da fé e a esperança. Nos ensina a esperar em Ti e a esperar em todo o tempo, para sempre e sempre, Pai. Colocamos a nossa esperança em Ti e a nossa âncora, que é Jesus Cristo, Pai. Que possamos estar no meio da chuva, no meio da tempestade, mas possamos abraçar o tronco, Senhor, meu Pai, para a Tua honra e glória, e sejamos, Papá, como o povo de Israel, o Senhor, Papá, se atentou para ele, se atende também para nós, Senhor Espírito Santo, e também nos guie, Papá, para a âncora, que possamos estar firmes lá, até, meu Pai Santo, a cortina celestial, em nome santo e poderoso, oramos e agradecemos, Pai. Amém. Paz e graça. Meu irmão, se esse conteúdo te alegrou, você gostou do conteúdo, peço que se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus vos abençoe. Paz e graça, estamos juntos. Amém.